Já o São Paulo define mais uma saída no seu elenco para 2026. As últimas no mercado, leilão por Everton Cebolinha, debandada no Galo, Aboubakar querendo jogar no Brasil e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Preciso falar agora sobre Aboubakar, centroavante camaronês de 33 anos de idade, que insiste em jogar no futebol brasileiro. Ele chegou a ser oferecido para alguns clubes na janela de julho, entre eles Grêmio, Cruzeiro e São Paulo. Nenhum dos três avançou e o Aboubakar precisou se mudar da Turquia para o Azerbaijão, fechando com um time bem pouco conhecido chamado Nefit. Por lá ele tem 5 jogos e 3 gols, mas a fase do seu time não é bacana, 8ª colocação com 3 vitórias, 7 empates e 3 derrotas. Apesar de ter contrato até junho de 2026, o Aboubakar insiste com seus representantes na América do Sul para que se encontre em janeiro um clube para que ele possa jogar. O Aboubakar inclusive garante que consegue a rescisão do contrato no Azerbaijão sem qualquer custo. Ponto é que para contratá-lo, o time brasileiro vai precisar desembolsar entre 1 milhão e 1,5 milhão de reais entre salários, direitos de imagem e luvas. A pergunta que eu deixo para você, o centroavante camaronês que chegou a fazer gol no Brasil em Copa do Mundo, caberia no seu time do coração? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Preciso falar agora sobre o leilão por Everton Cebolinha. O jogador que vai deixar o Flamengo nessa janela de transferências foi alvo de 6 clubes brasileiros. Sondagem, 3 deles a gente já tem certeza: Corinthians, Palmeiras e Grêmio. Outras 2 possibilidades: Atlético Mineiro e Cruzeiro. Nenhum dos 2 clubes confirmam o interesse, mas a especulação envolvendo os times de Minas é bastante grande. Importante registrar que o Cebolinha está decidido a sair do Flamengo depois da Copa do Mundo de Clubes, ou melhor, do Intercontinental de Clubes, que começa para o Fla na próxima quarta-feira. O Flamengo foi campeão na quarta-feira passada, vencendo o Ceará, e na festa do título o Cebolinha disse o seguinte, abre aspas, não estou contente em não ter a sequência de jogos que eu necessito. Foi a deixa para que o Flamengo fizesse essa negociação. Já havia contado para vocês que se o rubro-negro não vender o Cebolinha até 31 de dezembro, vai precisar pagar ao Benfica, a partir de 1º de janeiro, 1,5 milhão de euros. Isso consta no contrato entre as partes. Quando o Flamengo o comprou do Benfica por 13,5 milhões de euros, já existia essa cláusula no acordo. E já dá para cravar mais um jogador que não fica no São Paulo para 2026. Depois de falar de Dineno, queria acrescentar o nome de Luiz Gustavo, volante de 38 anos de idade que já viveu bons momentos com a camisa do tricolor. Ele não terá seu vínculo prorrogado por opção da diretoria. Importante contar que o Luiz Gustavo decidiu seguir jogando. Ele até cogitou a aposentadoria em dezembro desse ano. Essa ideia foi descartada. A avaliação do Luiz Gustavo é de que, como ele perdeu 6 meses da carreira por conta de uma embolia pulmonar, nada mais justo do que jogue em 2026. Mas não será no São Paulo. O tricolor entende que o custo-benefício dele é ruim. R$700 mil por mês para alguém que só conseguiu entrar em campo em 12 partidas com um único gol marcado. Dá para dizer também que as críticas públicas feitas pelo Luiz Gustavo à diretoria do São Paulo depois da derrota por 6-0 contra o Fluminense pegaram muito mal. A avaliação dos dirigentes é de que o Luiz Gustavo deveria primeiro ter colocado a culpa nos próprios atletas, que cometeram ou proporcionaram um dos maiores vexames da história recente do São Paulo. Dá para completar dizendo que o Rigoni também não deve ficar no elenco tricolor para a próxima temporada. A ideia do São Paulo é enxugar seu elenco e rejuvenescer esse grupo, até porque foram muitas as lesões de atletas veteranos ao longo da temporada. Que história é essa de que o São Paulo pode ter 200 milhões de reais para gastar em reforços para a próxima temporada? O pessoal do UOL publicou nas últimas horas que São Paulo e Galápagos negociam a criação de um fundo que busca arrecadar 200 milhões de reais. Essa grana seria investida de forma exclusiva na contratação de atletas. E os cotistas teriam como retorno percentual da venda futura de jogadores contratados nesse modelo. Segundo o UOL também, negociações em fase inicial. Mas as 2 fontes do São Paulo que eu consultei negaram com veemência qualquer tipo de acordo nesse sentido. O que o São Paulo e a Galápagos têm é uma negociação já há alguns meses para a criação de um fundo em Cotia
para buscar cerca de 250 milhões de reais. Essa grana seria utilizada na contratação de atletas do sub-11 ao sub-20, que chegariam para Cotia e, quando vendidas, teriam direito a um percentual futuro. Perguntei ao presidente Júlio Casares: Júlio, existe alguma possibilidade de vocês terem 200 milhões com a Galápagos para investimento em reforços do time principal? E o presidente assegurou que não, que deve ter havido alguma confusão na publicação que foi feita. O São Paulo trabalha com a Galápagos apenas na criação desse fundo para Cotia. Uma outra fonte do São Paulo, também bastante importante, assegurou que não existe nenhuma negociação no momento para a obtenção de 200 milhões de reais para reforços. O São Paulo está atrás de dinheiro para a contratação de jogadores, mas certamente essa cifra de 200 milhões de reais não será alcançada. Para fechar as notícias do São Paulo, duas boas informações. O Tricolor deu sorte nos jogos dessa terça-feira. Isso porque o Vasco e o Grêmio, que são adversários do São Paulo na busca pela 8ª colocação, perderam. Para completar, o Corinthians enfrenta o Fortaleza no Castelão, no Ceará, com o time misto, com vários reservas. Diante desse cenário, uma vitória do São Paulo contra o Internacional nessa noite de quarta-feira, na Vila Belmiro, pode deixar o Tricolor bem perto da 8ª colocação, que no futuro não tão distante pode assegurar vaga na pré-Libertadores. Isso acontecerá se o campeão da Copa do Brasil for o Cruzeiro ou o Fluminense. E você, torcedor que me acompanha por aqui, o que você tem para comentar? Já usa o espaço para comentar e registra a sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente volta assim que surgir notícia. Tchau. Preciso te contar agora que o São Paulo sofreu nessa quarta-feira seu segundo transfer ban da história. Os 2 transfer bans, ou punições, proibições de inscrições de atletas acontecendo no ano de 2025. FIFA decidiu punir o São Paulo pelo não pagamento de 5 milhões e 300 mil reais a Adrian Rocco, que é empresário do Caleri. O Adrian cobra desde 2021 o pagamento de uma comissão por uma negociação que levou o atacante argentino ao São Paulo. Tricolor alega que não fez o pagamento por divergir dos valores cobrados pelo empresário. Mas, diante dessa condenação que se transformou numa proibição de inscrição de atletas, o São Paulo promete juntar esse dinheiro e fazer a quitação dos 5 milhões e 300 mil reais ainda nessa semana. Antes disso, na metade dessa temporada, o São Paulo já havia sido punido com a proibição da inscrição de atletas por conta de uma dívida com o Cerro Porteño por Bobadilla, valor bem menor, que também já foi resolvido. Chama atenção o São Paulo, um dos clubes mais tradicionais e que sempre serviram de exemplo, sendo punido pela FIFA de forma recorrente nessa temporada. E você, o que pensa sobre o tema? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau. E o São Paulo fez 2 acordos importantes fora das 4 linhas nas últimas horas. Tricolor e Casemiro acabaram com uma longa disputa judicial. Casemiro cobrava uma quantia milionária numa ação trabalhista contra o São Paulo. As partes fecharam um acordo em 1 milhão e 700 mil reais, que serão pagos de maneira parcelada. O Tricolor vai ter a responsabilidade de quitar R$ 97.500 mensais até dezembro de 2026. Pode ser o primeiro passo para costurar o retorno do Casemiro ao Morumbis quando o Casemiro decidir voltar ao futebol brasileiro. Segunda informação importante: na quarta-feira o São Paulo quitou cerca de 6 milhões de reais que devia a Adrian Rocco. Esse cara é empresário do Caleri e cobrava desde 2021 o pagamento da comissão desse negócio. Levou o caso à FIFA, que condenou o São Paulo. O Tricolor também foi condenado na Corte Arbitral do Esporte e sofreu o segundo transfer ban de sua história. No mesmo dia em que houve a condenação, São Paulo fez a quitação, já notificou a FIFA e espera estar apto a voltar a contratar jogadores nas próximas horas. Só para completar, dentro de campo, o Tricolor fez 3-0 no Internacional, deixando ou melhorando a imagem depois do 6-0 contra o Fluminense. A rodada foi perto da perfeição pro Tricolor, além dos gols do Sabino, do Mike e do Luciano, que garantiram 3 pontos. São Paulo também viu o Corinthians tropeçar e o Atlético Mineiro dar adeus a qualquer chance de briga pela 8ª posição. Nesse momento, São Paulo tem apenas um concorrente na disputa pelo 8º lugar, que pode valer vaga na pré-Libertadores. O candidato é o Red Bull Bragantino, que fez 4-0 no Vitória. O São Paulo hoje tem 51 pontos, o Red Bull tem 48. Se o São Paulo empatar contra o Vitória na última rodada no Barradão, São Paulo estará garantido na 8ª colocação e aí vai precisar torcer para que Cruzeiro ou Fluminense sejam campeões da Copa do Brasil, abrindo a vaga na pré-Libertadores. Caso contrário, se o São Paulo perder para o Vitória, vai precisar torcer para que o Red Bull Bragantino no máximo empate contra o Internacional no Beira-Rio. Dessa maneira o Tricolor termina em 8º.
Salve, salve, rapaziada, mais um vídeo importante aqui no canal do São Paulo, informações do Tricolor Paulista para te manter sempre muito atualizado. Agora aquele pedido sempre muito importante, se inscreva no canal, deixa o like no vídeo, isso ajuda demais o nosso trabalho, ativa o sininho das notificações aqui embaixo para você não perder nenhum conteúdo, comente aqui embaixo também, deixa nos comentários a sua opinião, voltaremos assim que pintar mais notícias. Um forte abraço, tamo junto e até o próximo vídeo, valeu pessoal, fui!